Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu trago uma pergunta muito interessante sobre o Evangelho de João, capítulo 8, do 3 ao 11. A questão da mulher adúltera e a fidedignidade dos manuscritos a respeito dessa história. O internauta faz então a seguinte pergunta. Então, em um dos seus vídeos, você falou de João 8, de 3 a 11, a respeito da mulher que foi pega cometendo adultério, mas eu li que este texto não se encontra nos originais grego, no caso aqui, os originais mais antigos. Pergunto, por que, então, no caso, está na maioria das Bíblias? Se puder dar mais essa explicação, agradeço mesmo. Até a próxima, pastor. Então parece que é um internauta, inclusive, que já fez outras perguntas e nós aqui prontamente atendemos. Então, nesta oportunidade, vamos falar desta questão e explicar por que João capítulo 8, do 3 a 11, se encontra na maioria das Bíblias. Tudo isso eu te mostro mais depois da nossa vinheta. Olá, que bom que você está conosco aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, participe aqui da vida do Ministério do CACP. Caso você queira acompanhar mais de perto mesmo, artigos, vídeos, todas as informações apologéticas, baixe o nosso app. Também, se você quiser fazer algum dos nossos cursos, está aí o link. Antes de eu responder a questão do internauta, eu quero indicar aqui o livro A Inerrância da Bíblia, de Norman Geisler. Olha aí, estou pondo aí para você na tela. Um livro muito interessante que você vai fazer bom proveito se tê-lo e pesquisá-lo, tá bom? Outra informação que eu quero te dar é o seguinte. Nós temos manuscritos da Bíblia do século I ao século XIV, para o século XV. Porque em 1450 não vamos ter mais manuscritos, porque João de Gutenberg vai criar o prelo, a imprensa. E aí nós teremos a primeira Bíblia publicada em latim, que é a Bíblia de Gutenberg, tá bom? E aí, o que acontece? Desse período, do século I ao século XV, nós temos mais de 24 mil manuscritos. 5 mil em grego, 5 mil na língua original, que é a grega, 9 mil em latim e 10 mil ou mais de 10 mil em outras línguas. Totalizando mais de 24 mil manuscritos só do Novo Testamento. O que isso significa? Que não existe no planeta Terra, repito, não existe no planeta Terra nenhum documento como o Novo Testamento. Tão bem catalogado, com evidências, enfim, é o Novo Testamento. Outra coisa, existem critérios diferentes na hora de fazer a tradução da Bíblia. Existem aqueles que pegam apenas, no Novo Testamento, os mais antigos manuscritos gregos. E aí você não vai encontrar essa passagem de João capítulo 8, a história da mulher adúltera. Entretanto, você tem que pensar o seguinte, não é só manuscrito grego. Tem manuscrito em latim e tem outros idiomas que foram copiados. Outra coisa importante, nós sabemos que, no princípio, a igreja sofreu grande retaliação por parte dos judeus. Depois, grande perseguição por parte do Império Romano. Muito do que nós poderíamos ter hoje foi queimado, foi destruído. Então, o que chegou até nós, que são esses 24 mil manuscritos, ou mais de 24 mil manuscritos, poderia ser um número muito maior, tá? Mas alguns foram perdidos pelo caminho. Então, quando você pega os códices, nem sempre estão todos
Acho que só tem 3 completos. Nem todos estão completos. Então você tem que completá-los com todos os manuscritos que você tem, formando a nossa Bíblia. E aí, não é verdade que não existem manuscritos que tenham essa história da mulher adúltera de João 8. Por exemplo, a perícope aparece, estou lendo aqui a informação, no Códice Bezae, ou Bezai, do século V. Então, em 400 e pouco, vai aparecer, sim, num dos códices, essa passagem de João, capítulo 8, contando a história da mulher adúltera. Uma outra informação importante é que São Jerônimo, em seu trabalho da tradução da Bíblia para o latim, incluiu esse texto por ter encontrado na maioria dos manuscritos que dispunha o texto. Então, Jerônimo, quando vai fazer a composição da Bíblia em latim, que vai ser uma das mais usadas no mundo todo, o que ele faz? Ele vai procurar e ele acha. Então, ele estava muito mais próximo dos originais do que nós hoje. Tá certo? E uma última informação que é preciosa. A história da mulher adúltera, primeiro, é culturalmente perfeita. Está dentro da cultura judaica. Segundo, está dentro do critério da lei de Moisés. Vejam, eles trazem apenas a mulher. Deuteronômio 22 diz que para apedrejar um adúltero e uma adúltera, tinha que ser pego ambos em adultério e ser trazidos para o julgamento. Então, eles queriam ali justamente causar uma dissensão e um pega para caluniar Jesus de desconhecedor da lei. 2, e aqui é importante essa segunda observação, eles queriam fazer Jesus cometer um crime contra o império. Porque mesmo que tivesse dentro do contexto da lei, ou seja, que tivesse que apedrejar, tinha que pedir autorização para o Sinédrio, que tinha um acordo com o Império Romano para fazer esses julgamentos religiosos. O exemplo do próprio Senhor Jesus é muito claro. Ele passa pelo tribunal judaico e depois pelo tribunal romano. Era este o procedimento. Então, de novo, a passagem está dentro do contexto do Novo Testamento. Tá certo? E aí o que a gente observa? Que a passagem é perfeita para o momento histórico da época de Jesus. Em nenhum momento aquela história ela tira as evidências do contexto, sejam elas teológicas, sejam elas arqueológicas, sejam elas culturais, tá certo? Está dentro do contexto. E para terminar, nada do que está ali adultera a verdade do Evangelho ou é contradizente com o Velho Testamento ou mesmo com o Novo Testamento. E aí nós podemos chegar à conclusão que não é porque não encontramos essa passagem, não só essa, outras, nos primeiros manuscritos gregos, que ela não deva ser incluída. Repito, nós estamos falando de 24 mil manuscritos e lá estão sim, nesses manuscritos, a passagem de João 8. Então deve-se realmente colocar. E nós adotamos o texto receptus, ou o texto recebido. E na minha visão, essa concepção é a mais apropriada, porque ela faz a pesquisa em todos os manuscritos, para chegar na Bíblia que nós temos hoje. Tá certo? Outra coisa, falaram que os pais da igreja não comentaram sobre a mulher adúltera. Nós temos aqui uma evidência, Eusébio de Cesareia faz comentários sobre questões de mulheres adúlteras que foram apedrejadas na época de Jesus. Então, os pais da igreja, alguns deles, podem não comentar o texto específico de João, mas comentam em outros momentos o fato do apedrejamento de adúlteras no contexto histórico da época de Jesus. Logo, nós podemos ter tranquilidade que estamos lidando com um texto que está muito bem adequado dentro dos fatos e também do contexto histórico. Por todas estas questões que nós colocamos aqui,
A maioria das Bíblias, inclusive na visão católica, na visão ortodoxa e também na protestante, estão incluídas o texto de João capítulo 8 e a história da mulher adúltera. Tá ok? Espero que eu tenha colaborado aí com a sua questão, com a sua dúvida, e espero que eu tenha sanado-a. Porque não é à toa que esse texto está na Bíblia. Está na Bíblia porque a maioria das igrejas cristãs ponderaram sobre tudo isso e viram que é um texto relevante, que coopera e tem tudo a ver com a graça de Jesus. Porque ele demonstra claramente isso. Tá bom? Se gostou do vídeo, compartilha e, se puder, curta e divulgue. E eu tenho certeza que com a sua ajuda, logo logo nós vamos atingir 100 mil inscritos. Muito obrigado e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.